Cara, é muito mais fácil você vender quando você é autoridade. Esse é um primeiro ponto. É claro que a gente pode discorrer do porquê é mais fácil de vender quando você é autoridade. Você passa mais confiança, você já tem mais prova social, você não precisa se esforçar tanto para vender. Eu costumo dar um exemplo que é mais ou menos assim. Imagina que o William Bonner vai fazer um curso de comunicação. Cara, você não precisa de uma carta de vendas cheia de estratégias e gatilhos e uma carta de vendas toda longa. Cara, é o William Bonner falando a respeito de comunicação. Uma das maiores referências de comunicação do Brasil para qualquer idade. Não importa se você tem 15 anos, 25 anos, 50 anos, 80 anos, você vê ele como referência, como autoridade nesse assunto. Então, imagina se a gente fosse lançar o William Bonner. Se a gente faz uma carta de vendas toda gigantesca, com uma oferta toda absurda, um pacote de bônus super incrível, ia parecer até esquisito. Sim. Porque é tanta autoridade que você não precisa enfeitar tanto para vender. Passa confiança naturalmente, né? Isso aí. Então essa é a diferença da autoridade. E quando você tem zero autoridade, aí sim você precisa ficar usando outras estratégias para compensar isso. E, cara, é impossível vender sem autoridade? Não, lógico que não. Mas é mais fácil vender com autoridade. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? É possível a gente vender alguma coisa sem autoridade? E se sim, quais são essas formas ou não? De alguma forma você precisa passar autoridade para as pessoas? Enfim, como é que funciona isso? Então, sim, é possível vender quando você não é autoridade. Como eu falei, só é um pouco mais difícil, você tem que usar uma argumentação mais forte, precisa ser mais persuasivo. Você vai bater muito mais nas dores da pessoa e naquilo que ela precisa de transformação do que naquele negócio assim, porra, eu sei do que eu tô falando e tudo mais. Porque quando você é autoridade, você pode jogar o peso nas suas costas. Você pode falar, a responsa é minha, eu consigo fazer isso, eu já fiz isso tantas e tantas vezes. Ou senão você tem uma legião de pessoas que te segue e você já fez aquilo várias vezes, as pessoas te conhecem por isso, então você não precisa ficar reforçando tanto isso. Quando você não é autoridade, muitas vezes você precisa ficar reforçando isso porque as pessoas não vão saber. Então, por exemplo, aí tem uma outra questão, né? Às vezes você é autoridade, mas a internet não te reconhece como autoridade. Uhum. Então você pode ser o melhor cirurgião plástico da sua cidade. Sua cidade te conhece, as pessoas que vão lá sabem que você é muito bom, mas na hora que você vai para o universo online, você não é ninguém. Sim. Então você é autoridade naquilo, você é referência, mas no universo online você não é. E quando você é referência numa coisa, mas no universo online você não é como se você não fosse. Uhum. Porque você precisa construir a sua autoridade do zero. E para essa pessoa que, por exemplo, tipo, ela é uma autoridade, igual esse exemplo que você deu, por exemplo. A pessoa ela é uma cirurgia plástica, ela tem uma certa autoridade já dentro da cidade dela. Quando ela vai para a internet, ela não tem necessariamente autoridade nenhuma para as pessoas que não conhecem ela. Para esse tipo de pessoa que já tem um certo tipo de autoridade em algum lugar, por exemplo, nesse caso que a gente está colocando o estado físico, né? É mais fácil para ela passar autoridade quando ela vai para a internet comparado com uma pessoa que não tem autoridade em lugar nenhum? Ou não? Quando vai para a internet as duas começam zeradas e ninguém tem autoridade e vai construindo do zero, assim? Só é mais fácil por dois fatores principais. Primeiro, porque a pessoa que já é autoridade no universo offline, digamos assim, ela é autoridade por um motivo, porque ela já faz muito aquilo do que ela se comprometeu a fazer. A pessoa que não é autoridade, muitas vezes ela não faz aquilo. Então vamos falar, tipo, um advogado que acabou de se formar e um cara que já é autoridade no mundo offline porque já faz muito aquilo. Quando vai pra internet, os dois poderiam estar no mesmo patamar. Mas só que você não concorda que o cara que já advoga há muito tempo e tudo mais, ele já não tem mais habilidade naquilo? Sim. E fica muito mais fácil para ele se portar na internet ali? Mas o principal não é isso. É a quantidade de pessoas que ele já impactou. Porque quando você não tem autoridade, como que você faz para acelerar a sua criação de autoridade? Liga para os seus clientes, para as pessoas que fizeram a cirurgia com você, que já compraram o seu produto, que já estudaram na sua escola, que você já ajudou elas de alguma forma. Você pode pedir depoimento, você pode pedir indicação, você pode pedir que as pessoas falem de você, escrevam alguma coisa, mandem um antes e depois, falem como estão a vida dela agora. Uma prova social mais forte. Perfeito. Então é mais fácil para você captar a prova social quando você já é autoridade offline. E tipo, você acha que a autoridade, ela, de alguma forma, ela é mais uma... Tipo, é mais uma percepção das pessoas sobre você do que necessariamente o seu conhecimento sobre alguma coisa? Ou não necessariamente? Tipo, ou é uma percepção das pessoas, ou você tem autoridade, ou algumas coisas... Não. A autoridade é só percepção das pessoas. É só percepção das pessoas. E nada mais além disso. É claro que você, como uma pessoa íntegra, honesta e tudo mais, você vai criar a percepção das pessoas baseadas em coisas reais que você faz. Então, por que eu falo que no meu Instagram tá lá mais de 80 mil alunos? Porque isso é uma das coisas que de fato é verdade e que me passa autoridade. Sim.
Quando eu falo que eu já vendi mais de 10 milhões de reais através da internet, isso é uma coisa que é verdade e me passa autoridade. Então tudo isso vai passando. Na hora que você entra numa página minha e vê depoimentos dos meus alunos ou depoimentos de mentorado e tudo mais, é verdade e me passa autoridade. Mas como autoridade é só uma questão de percepção, uma pessoa ela pode fazer a mesma coisa que eu sem ter esse mesmo resultado. E criar essa mesma sensação de autoridade mesmo sem ter feito isso. E a gente que trabalha com internet, a gente já viu muito isso acontecendo. A gente sabe casos de bastidores e tudo mais, que a gente sabe. Aquela pessoa lá não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não passou por essa jornada, não fez tudo isso que ele falou que fez, mas as pessoas veem ela como autoridade.